Bom dia, tudo bem com você? Você estava fazendo uma prova e de repente você viu uma questão que você não sabia a resposta. E aí você foi lá, tentou lembrar ali o que a professora tinha falado, você tinha estudado, mas você respondeu e quando a professora ou o professor devolveu a prova, ela estava errada. Você cometeu um erro sem saber que aquilo era um erro, porque você não sabia a resposta correta daquela questão. Na verdade, quando você estudou, você nem passou por aquilo e não se lembrou do que a professora tinha falado na sala de aula. Na nossa vida, às vezes também acontece isso. Nós cometemos pecados sem saber que é pecado. Porque a gente não conhece todas as coisas, né? Quem sabe você não leu a Bíblia ainda inteira, e mesmo que tenha lido, eu já li a Bíblia várias vezes, tem coisas que a gente só aprende depois de um tempo, no dia a dia e tal. E às vezes a gente comete pecados que a gente não percebe. Mas você sabia que quando a gente pede perdão a Deus, Deus zero placar? É tipo assim, ele perdoa todos os nossos pecados que foram cometidos na ignorância, sem a gente saber que era pecado. Ele limpa o nosso histórico de pecado, ele apaga isso. Paulo, por exemplo, uma vez falou assim, ó: "Dou graças ao Senhor Jesus Cristo, que me deu forças e me considerou fiel e me deu misericórdia, pois fiz muita coisa na ignorância e na incredulidade." Paulo, ele reconheceu que Deus limpou os seus erros, apagou os seus pecados que ele tinha cometido sem saber que eram errados. Mas isso não quer dizer que a gente pode continuar cometendo pecados, que a gente pode continuar cometendo erros, mesmo sabendo que aquilo é errado. Pelo contrário, quando a gente descobre que alguma coisa é pecado, por exemplo, quando a gente descobre que mentira é pecado, isso eu sei que você já sabe, né? Ou quando você descobre que roubar é pecado, você tem que lutar contra aquele desejo pecaminoso e não cometer isso. Você tem que pedir a Deus forças para lutar contra o mal. Por isso, hoje você tem que sair daqui aprendendo duas lições. A primeira, Deus zero placar. Ele apaga os pecados que a gente cometeu na ignorância. Mas também você precisa lutar contra o pecado. Você precisa lutar para que a partir de agora, que você descobriu que algumas coisas são erradas, você não cometa mais. Combinado? Vamos orar? Querido Deus, obrigado pelo dia de hoje. Perdoa os nossos erros e nossos pecados cometidos sem saber que era pecado. Mas também nos ajuda a vencer o pecado todos os dias. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Bom dia!